Dois fios condutores retilíneos, muito longos e paralelos entre si, são percorridos por correntes elétricas de intensidades distintas, I1 e I2, de sentidos opostos. Uma espira circular condutora de raio R é colocada entre os dois fios e é percorrida por uma corrente elétrica I. A espira e os fios estão no mesmo plano. O centro da espira dista de 3 R's de cada fio, conforme o desenho abaixo. Para que o vetor campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica e seu sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente. Então nós temos aqui dois fios retos e uma espira circular, cujo raio é R. Nesse primeiro fio, ele passa uma corrente, que ele chamou de I1, ascendente, né? Aqui é para cima. Nesse fio I2, também tem outra corrente, onde essa corrente ele é descendente. E nessa espira circular passa uma corrente também, que ele chamou de I. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, saber quais são as equações do campo magnético gerado num fio e o campo magnético gerado numa espira circular. Então, o campo magnético gerado numa espira circular é B é igual a μ0 sobre 2 vezes I sobre R, onde B é o campo magnético, μ0 é a permeabilidade magnética, I é a corrente elétrica e R é o raio. Então esse é o campo magnético gerado por uma espira circular. O campo magnético gerado por um fio é μ0 sobre 2π vezes I sobre R. Então é praticamente a mesma fórmula, só que muda aqui o campo magnético gerado no fio, ele tem um π aqui no denominador. Então é μ0 sobre 2π vezes I sobre R. Nós fizemos também uma paródia com essa formulazinha. Na descrição tem um link para você ir direcionado para essa paródia, para nunca mais esquecer. Então vamos ver aqui a direção e o sentido do campo magnético. Para a gente saber a direção e o sentido do campo magnético, nós utilizamos a regra da mão direita, que o polegar é o sentido da corrente elétrica e os 4 dedos é o sentido do campo magnético. Então, se a corrente I1 está para cima, nós colocamos o polegar para cima. E eu quero saber o campo magnético aqui na parte de dentro. Então, se a corrente está para cima e meus 4 dedos estão para dentro, quer dizer que o campo magnético gerado por essa corrente I1 vai ser entrando, porque meus 4 dedos estão entrando em relação ao papel. Então, como aqui tem uma corrente I1, eu vou representar o campo por B1. Essa corrente 2 está para baixo, então o meu polegar vai ficar para baixo e os meus 4 dedos também vão estar entrando em relação ao papel. Então o campo magnético também vai ser uma bolinha X, representação do campo magnético entrando. E aqui a corrente 1, eu vou representar o campo magnético, a corrente 2, eu vou representar o campo magnético por B2. Então, na questão, ele diz o seguinte: para que o vetor campo magnético resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica e seu sentido. Então, para que o campo magnético seja nulo, se eu tenho dois campos magnéticos entrando, são dois vetores entrando em relação ao papel. Para que o campo magnético seja nulo, eu tenho que ter um campo magnético saindo, porque quando somar esses dois entrando, tem que ser igual ao campo magnético saindo. Então, o campo magnético aqui no centro da espira
Para que ele seja nulo, ele tem que ser saindo. Saindo a gente representa por uma bolinha um ponto. Então, sabendo disso, a gente já pode ver nas alternativas aqui se o campo magnético está saindo pela regra da mão direita. Se o campo está saindo, os 4 dedos representados pelo campo saindo, a corrente elétrica vai estar para cima, que é a representação aqui do polegar. Então, se a corrente elétrica vai estar para cima, isso quer dizer que ele vai fazer uma movimentação no sentido anti-horário, a corrente elétrica. Então, nas alternativas aí, anti-horário, eu tenho a letra B e tenho a letra E. Então, eu já posso desconsiderar a letra A, a letra C e a letra D. Agora vamos identificar quanto é que vai ser essa corrente elétrica. Então, se eu tenho 2 campos magnéticos saindo e um campo magnético entrando, nós podemos dizer que esses vetores B1 mais o vetor B2 vai ser igual a esse vetor B, que é o campo magnético saindo. Os campos magnéticos que estão entrando é igual ao campo magnético saindo. Isso é porque ele está dizendo que o campo resultante no centro da espira é nula. Então vamos substituir aqui o valor do campo magnético B1. Então, como o campo magnético B1 é o campo magnético gerado pelo fio, então a equação do campo magnético gerado no fio vai ser μ0 sobre 2π vezes I. Nesse caso aqui, como é B1, eu vou colocar em 1 sobre R. R é a distância entre a corrente elétrica e o ponto que a gente está analisando. Então, a distância daqui para cá, R é o raio, que é a distância da corrente elétrica para o ponto que a gente está analisando. Como é no centro da espira, a distância daqui para cá, ele colocou aqui que é 3 R's. B2 μ0 sobre 2π vezes I. Nesse caso aqui, como o campo magnético é 2, então eu vou chamar aqui de I2 sobre R. Novamente, R é a distância da corrente elétrica para o centro da espira. Então a distância daqui para cá também é 3 R's. E isso é igual ao campo magnético aqui no centro da espira. A fórmula para calcular o campo magnético no centro da espira é μ0 sobre 2 vezes I sobre R. A única coisa que mudou é que não tem o π aqui no denominador. Então vamos simplificar isso. Para simplificar, eu tenho μ0 em todas as equações. Eu tenho o número 2 e tenho a letra R. Então eu posso colocar em evidência μ0 sobre 2R's. μ0 sobre 2R vai desaparecer. Então, nessa primeira equação aqui, nós temos I1 sobre 3π. Então, μ0, 2R, então sobrou I1 e 3π. Os 2R já estão aqui em evidência. Mas, dividindo esses valores aqui por μ0 sobre 2R, então μ0, 2 e R sai, só ficou I2 sobre 3π. μ0 sobre 2 vezes I dividido por R. Então, como isso aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar esse μ0 sobre 2R's. Eu posso simplificar também com μ0 sobre 2 vezes R.
Os denominadores aqui são iguais, então eu posso colocar I1 mais I2 sobre 3π é igual a I. Ou I é igual a I1 mais I2 sobre 3π. Aí pessoal, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha nas redes sociais, para que a gente possa crescer esse canal e aumentar o número de vídeos de física.